Capítulo 242. Quantos você quiser. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Wales abriu o caminho para Zalhai entrar na tenda. Comparada com a tenda de Spear, a tenda de Wales era mais deslumbrante. Tinha um tapete de argali bem feito estendido dentro da tenda, e em cima tinha mesas e cadeiras. Isso era incomum na pradaria dos Homens-Fera. A maioria dos móveis dentro da tenda eram feitos de prata. Isso mostrou a natureza extraordinária do status do proprietário. Mas o que surpreendeu Zalhai foi que não tinha uma única criança ou mulher em todo o acampamento. Nas várias centenas de pessoas que eram guerreiras, não havia mais ninguém além de Wales e do profeta. Quando eles se sentaram dentro da tenda, um guerreiro da tribo do touro Hercúleo lhes trouxe chá com leite rapidamente. Wales levantou a xícara de chá com leite e disse: Irmão Zalhai, eu quero agradecer pela sua ajuda. Caso contrário, esses vira-latas teriam sido muito difíceis de lidar. Ah, esqueci de te apresentar a ele. Este é o meu professor, o profeta Yale. Zalhai se levantou e se curvou para Yale. Deve-se manter o respeito aos profetas dos Homens-Fera. Esta era uma frase que todos os humanos que chegaram na pradaria tinham que ter em mente. Depois de se curvar a Yale, Zalhai disse: Saudações, respeitado profeta. Esta é minha noiva, Laura, e esta também é minha noiva, Meg. Está aqui Enir. Zalhai as apresentou a Wales e Yale. Foi também a primeira vez que ele introduziu Meg como sua noiva em público. Laura foi quem deixou Zalhai fazer isso. Ela pensou que isso seria justo para Meg. Quando Meg ouviu Zalhai apresentá-la, ela corou incontrolavelmente, mas ela estava feliz em seu coração, seu status foi finalmente confirmado. Isso fez com que o resto de preocupação em seu coração desaparecesse completamente. Em relação à introdução de Zalhai, Wales não se sentiu muito surpreso, pois não apenas homens humanos podiam se casar com muitas esposas. Era o mesmo nas tribos de Homens-Fera. De fato, esse tipo de situação aqui era pior que a dos humanos. Dizia-se que um chefe da tribo do cavalo tinha mais de 30 esposas para si mesmo. Ele foi apelidado de Cavalo Sementeiro. Wales se curvou para Laura e Meg com cortesia e depois se sentou novamente. Ele bebeu uma xícara de chá com leite e olhou para Zalhai. Como você conseguiu a bandeira de batalha da tribo do porco de barriga grande, irmão Rai? Zalhai sorriu. Nós nos conhecemos há algum tempo. Eu ajudei o bando Martelo Cabeça de Carneiro em um favor, e o chefe da tribo, irmão Spear, me deu essa bandeira da amizade. Wales não disse que era a bandeira da amizade porque ele queria ver se Zalhai sabia o significado da bandeira. Agora que Zalhai disse isso, Wales entendeu que Zalhai sabia o que a bandeira simboliza. Wales assentiu e disse: Parece que você o ajudou de uma forma excelente, senão ele não teria lhe dado a bandeira da amizade. Hehe. Eu vejo que você é um mercante, irmão Zalhai. Seu comboio está cheio de grãos. Zalhai assentiu: Sim, irmão Wales. Na verdade, não posso ser contado como um mercante legítimo. Eu tenho um feudo e com isso produzo os grãos. Agora, eu tenho uma grande quantidade deles que eu quero tirar das minhas mãos. Principalmente, arroz de bambu. Os olhos de Wales brilharam quando ele ouviu o que Zalhai disse: Meu irmão, qual é o preço de seus grãos? Zalhai sorriu ligeiramente e disse: 2.000 quilos por um argali. Wales deu uma segunda olhada e depois falou com os olhos brilhando: Meu irmão, você acabou de dizer 2.000 quilos de grãos em troca de um argali. Tem certeza de que você não disse nada de errado? Zalhai sorriu levemente: Na verdade, é apenas um preço público. Se for para amigos, esse preço pode ser reduzido. E eu não estou mentindo para você. Eu tenho um sênior que gosta muito de pesquisar bestas mágicas, então se são especialidades da pradaria, especialmente bestas mágicas, eu posso comprá-las por um ótimo preço. Claro, se você precisa de grãos, eu também posso trocar usando grãos. E eu tenho os vegetais mais frescos em mãos. Eles são tão frescos como os que acabaram de ser arrancados. Meg, pegue alguns vegetais frescos para o irmão Wales como um presente de nossa reunião. Meg assentiu com um ruído e saiu da tenda. Wales e Yale ouviram as palavras de Zalhai. Eles nunca pensaram que Zalhai traria tais termos. Isso foi realmente fora de suas expectativas.
Wales olhou para Zalhai e disse: Meu irmão, quanto você pode oferecer? Quero dizer, quantos grãos você tem em suas mãos? Zalhai olhou para Wales: Eu tenho quantos você quiser. As palavras eram tão arrogantes que beirava a insanidade. E Yale e Wales sentiram que as palavras de Zalhai eram muito convencidas. Deve-se saber que Wales ainda tinha sua posição. Se Wales realmente quisesse fazer negócios com Zalhai, a quantidade de cultivo necessário seria astronômica. Wales olhou para Zalhai: Meu irmão, acho que esqueci de te apresentar a minha identidade até agora. Eu sou o 7º filho da tribo do Touro Hercúleo. Se eu realmente quiser fazer negócios com você, então os grãos que eu preciso serão extremamente numerosos. Zalhai sorriu um pouco: Eu não me importo, meu irmão. Eu sei que sua identidade não é comum. Você tem um professor profeta e você usa vestes maravilhosas, então sua identidade é certamente incomum. Mas por favor, relaxe, é como eu acabei de dizer. Eu tenho quantos você quiser. Isso não é um blefe. Você pode calcular a quantia que toda a tribo do Touro Hercúleo precisa, e depois conversamos. Wales olhou para Zalhai com incompreensão. Ele não entendia de onde vinha a confiança de Zalhai. Deve-se saber que os grãos sempre foram os bens comerciais que foram exportados para os homens-fera na maior quantidade dentre todos os bens comerciais. Da mesma forma, isso era também a arma mais poderosa usada pelos humanos para estrangulá-los. Era exatamente por isso que os preços dos grãos nas regiões de homens-fera estavam altos no final. Embora houvesse muitos grãos transportados para a pradaria dos homens-fera pelos humanos, em comparação com a enorme população de homens-fera, eles estavam longe de serem o suficiente. Todos os anos havia muitos homens-fera que tinham que comer seus agalis com moderação para sobreviver à fome. Longos períodos comendo argali não era algo bom para os homens-fera. Se eles comessem os argali, perderiam mais se comparado a trocá-los por grãos, mas eles não podiam recorrer a mais nada sempre que tinham falta de grãos. Não era como se os humanos não trouxessem grãos para a pradaria dos homens-fera de propósito. Aos olhos dos mercadores humanos, trazer grãos para a pradaria dos homens-fera significava trazer o argali de volta em troca. Isso é dinheiro. Por que deixar desse negócio de propósito? Mas o problema estava no fato de que os humanos não tinham tantos grãos. Agora, todas as grandes nações do continente estavam adotando uma atitude de fechar os olhos, em relação à venda de grãos para a pradaria dos homens-fera. Você poderia vender, mas não muito. Você não poderia vendê-los a ponto de afetar os preços dos grãos no continente. Caso contrário, a realeza não deixaria isso passar. Foi por causa dessas várias razões que sempre houve um grande buraco no suprimento de grãos da pradaria dos homens-fera. Mesmo que eles estivessem dispostos a trocar seu argali, isso não poderia ser ajudado. Não teria grãos. Wales de começo não acreditou nas palavras de Zalhai. Mesmo que Zalhai tivesse um feudo, a produção de arroz de bambu possivelmente não poderia tapar o buraco de suprimento de grãos da pradaria dos homens-fera. Como Zalhai poderia ser tão arrogante? Comparado a Wales, Yale se sentia ainda mais estranho sobre isso. Zalhai parecia estar muito confiante. Isso fez Yale pensar em algo ruim de repente. Houve mercantes humanos que disseram tais coisas na frente dos homens-fera no passado. No final, ficou provado que os mercantes estavam todos mentindo. Eles nunca poderiam ter tantos grãos, foi então que eles trouxeram alguns grãos mofados para negociar com os homens-fera. Se fosse arroz mofado, então teria sido administrável. Pelo menos o arroz seria quase comestível depois de algumas lavagens. Mas se não tivesse muitos grãos e a tribo dependesse dos grãos para passar o inverno, então o resultado seria terrível. E Yale se lembrou claramente que, há 5 anos, havia uma grande tribo de guerra que teve seus membros mortos pela fome por causa de tal mentira. Essa tribo comeu grandes quantidades de argali e sofreu perdas pesadas. Até hoje a tribo ainda precisava se recuperar. E Yale temia que Zalhai fosse uma dessas pessoas também. Se Zalhai quisesse usar esse método para lidar com a tribo do Touro Hercúleo, sua aparição não seria uma coincidência. Uma vez que Yale pensou neste ponto, ele olhou profundamente para Zalhai. Antes de Wales dizer alguma coisa, Yale tossiu um pouco e depois falou para Wales: Wales, foi graças à assistência de Zalhai que conseguimos ganhar contra os vira-latas.
Devemos servi-los adequadamente. Eles também devem montar seus acampamentos no terreno também. Quando Eos ouviu o que Eel disse, ele sabia que Eel queria conversar com ele sozinho. Ele não discutiu mais com Zalrai sobre a questão dos grãos. Ele apenas balançou a cabeça e disse: certo, olhem só para mim, só sabendo como falar sobre essas coisas. Irmão Zalrai, primeiro vá montar o seu acampamento, e então nós beberemos algumas bebidas com certeza. Zalrai podia ver através deles, então ele não disse nada e apenas sorriu. Ele se levantou e falou: tudo bem, irmão Wales. Irei montar o meu acampamento, e depois trarei alguns vegetais. Depois de falar, Zalrai deixou Laura e Nier se curvarem a Wales e Eel antes que todos saíssem da tenda. Só então, Meg voltou. Ela estava levando algumas criaturas mortas-vivas para trazer alguns cestos com vegetais para fora da tenda. Esses vegetais foram colocados no comboio por Zalrai. Afinal, eles não poderiam ser colocados fora por muito tempo. Caso contrário, eles não seriam mais frescos. Zalrai não deixou Meg entrar na tenda novamente, e apenas deixou que ela trouxesse os vegetais para os guardas do lado de fora da tenda. Ele levou Meg de volta ao grupo de carruagens. O terreno para a construção do acampamento hoje era muito conveniente. O comboio já haviam entrado em uma formação circular. Basta montar uma tenda dentro da formação e pronto. Quando eles voltaram ao terreno do acampamento, a tenda já tinha sido construída. Zalrai e os outros voltaram para a tenda. Era uma tenda muito simples, o chão era adornado com pele de coelho e não tinha muitas decorações, então parecia espaçoso. Quando eles se sentaram dentro da tenda, Laura riu de Zalrai: irmão Rai, você é muito impaciente. Eu acho que Wales e Eel devem ter tratado você como um mentiroso. Zalrai riu: o que? Os homens-fera se deparam com mentirosos com muita frequência. Laura respondeu seriamente: depende se a tribo vale ou não o engano. Se a força de uma tribo de homem-fera for muito poderosa, é muito provável que haja esse tipo de mentiroso. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.